Nasci em um pequeno vilarejo do Cerrado brasileiro. Quando criança, minha família se reunia à noite de lua cheia com vizinhos. Sentados à beira de uma fogueira, contávamos histórias de terror. Já na idade de pré-adolescente, já consciente de tudo que via e ouvia, tive alguns contatos com o sobrenatural. Hoje, com 82 anos, vivo perambulando em noites de lua cheia e só me resta contar histórias de tudo que já vi e ouvi. Então, venham meus netos, sentem-se em volta da fogueira, que o vô Chico vai contar uma história para vocês. Eu sempre acreditei em coisas sobrenaturais, mas nunca tinha visto o que aconteceu naquela pequena cidade do interior a princípio. O local parecia inofensivo. Parecia mais uma daquelas cidades pequenas com casas espaçadas e ruas de terra batida. Sempre fui uma pessoa do campo. Gosto muito de passar horas em sítios, locais com poucas pessoas. Foi então que um amigo me recomendou que visitasse sua propriedade rural no interior de Minas Gerais. Ele havia herdado um sítio de seus avós e me ofereceu a oportunidade de passar uns dias por lá, já que ele quase não ia ao sítio, ficava a uns 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando cheguei, a tranquilidade do lugar me impressionou. As colinas verdes, o céu aberto e a sensação de isolamento tinham algo reconfortante, mas também um certo toque de solidão. As pessoas da cidade mais próxima eram simpáticas, mas eu notei que tinham uma maneira peculiar de me olhar, como se soubessem algo que eu não sabia. Nos primeiros dias aproveitei a paz do sítio, cuja atmosfera era envolvente e misteriosa. As noites eram completamente silenciosas, fazendo com que eu me sentisse em um mundo à parte, distante de toda a agitação urbana. O som dos grilos ecoava suavemente, criando uma sinfonia noturna única, enquanto o vento sussurrava entre as árvores, trazendo consigo um ar de mistério. A leitura dos meus livros sob a luz fraca das velas se tornou um hábito reconfortante durante aquelas noites tranquilas. Eu explorava as trilhas do sítio durante o dia, sentindo-me conectado com a natureza exuberante que circundava aquelas terras, e à medida que o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e avermelhados, eu adormecia tranquilamente, embalado pela serenidade daquela paisagem. Contudo, conforme os dias passaram, comecei a sentir uma presença sutil e perturbadora ao meu redor, como se algo invisível espreitasse nas sombras das árvores. Certa manhã, ao acordar, encontrei marcas estranhas na terra do jardim em frente à casa. Formas curiosas que pareciam desenhos indecifráveis feitos durante a noite. O ar gélido que soprava pela janela do quarto parecia carregar um lamento distante, dando-me arrepios involuntários. Durante minhas caminhadas matinais pelas trilhas do sítio, percebi sombras se movendo rapidamente no canto dos olhos. Mas, ao me virar, não havia nada além da quietude da mata. As noites tornaram-se inquietantes, com sons inexplicáveis, vindos de lugares desconhecidos, e uma sensação de que algo observava cada um dos meus passos na escuridão. A energia antes serena e acolhedora do sítio agora havia se transformado em um cenário de incertezas e medo. Uma tarde ensolarada, enquanto explorava os arredores do sítio, deparei-me com uma construção antiga encoberta por trepadeiras e musgo. A estrutura parecia pulsar com uma aura de mistério e abandono, como se as paredes antigas guardassem segredos há muito esquecidos. Curioso, decidi me aproximar e adentrar aquele local em ruínas. Ao entrar no prédio desgastado pelo tempo, um arrepio percorreu minha espinha, como se algo inominável espreitasse nas sombras das salas empoeiradas. Objetos mofados e documentos amarelados pela ação do tempo jaziam espalhados pelo chão,
ecoando suspiros de uma história interrompida bruscamente. O silêncio era ensurdecedor, e o simples ato de caminhar por entre as sombras parecia perturbar algo que deveria permanecer oculto. Foi nesse momento que ouvi um sussurro débil, vindo de uma porta entreaberta ao fim do corredor. Um sussurro carregado de melancolia e lamento, como se uma alma antiga clamasse por redenção em meio ao abandono eterno daquele lugar. Naquela construção enigmática coberta por trepadeiras e musgo, os raios de sol mal conseguiam penetrar através das janelas empoeiradas, criando uma penumbra que parecia abraçar o lugar com um manto de mistério. Ao continuar adentrando naquela desgastada pelo tempo, fui recebido por um cheiro acre de mofo e umidade, misturado com algo indescritível que parecia pairar no ar. Passos ecoavam pelos corredores vazios, como se os fantasmas do passado ainda vagueassem por entre as sombras silenciosas. A sensação de ser observado por olhos invisíveis me acompanhou a cada passo que eu dava naquele ambiente carregado de memórias esquecidas. Ao cair da noite, os sons desconcertantes que ecoavam pela mata densa ao redor do sítio tornaram-se mais sinistros. O farfalhar das folhas sob a brisa noturna assumiu uma cadência irregular, quase como se fosse um sussurro conspiratório. O silêncio que se seguia era ainda mais perturbador, prenunciando algo oculto entre as sombras das árvores centenárias. De repente, um grito estridente irrompeu no ar noturno, dilacerando a tranquilidade da noite e fazendo meu sangue gelar nas veias. Minha mente lutava para encontrar uma explicação racional para o terror que se desenrolava diante de mim, mas as forças sobrenaturais pareciam desafiar qualquer lógica conhecida. Eu mal ousava mover-me naquele instante, temendo atrair a atenção de algo sinistro, aguardando nas trevas, além da segurança relativa da casa decadente. O medo e a incerteza me envolviam como um manto sombrio, e cada batida do coração à meia-noite era como um lembrete inquietante da presença ameaçadora fora de vista. As sombras da noite se estendiam, como dedos gélidos, ao redor da casa solitária no sítio assombrado. O farfalhar inquietante da mata densa parecia formar palavras sussurradas ao vento, mensagens ininteligíveis que ecoavam pela minha mente ansiosa. Uma névoa espectral se erguia lentamente dos campos, envolvendo a paisagem em um véu de mistério e temor. Enquanto meus passos ressoavam pelo assoalho de madeira antiga da varanda, a sensação de estar sendo observado tomava proporções palpáveis, como se pares de olhos invisíveis me fitassem das sombras resguardadas pelos recantos escuros do entorno. Cada rangido do vento se assemelhava a uma risada zombeteira, fazendo meu coração acelerar em antecipação ao desconhecido que aguardava nas profundezas sombrias da noite aterrorizante. Após os eventos aterrorizantes vivenciados no sítio assombrado, uma sensação de desespero e desamparo se instalou em mim. O que parecia ser apenas um local pitoresco no início revelou-se como palco de horrores indescritíveis. As sombras dançantes nas paredes da velha casa sinalizavam uma presença sobrenatural incompreensível, capaz de semear o medo mais profundo em minha alma. Cada sussurro ao vento carregava consigo um eco de lamentações antigas, como se as paredes impregnadas de segredos guardassem memórias macabras que se recusavam a ser esquecidas. As noites se estendiam em um manto de trevas intransponível, onde o desconhecido espreitava a cada esquina, desafiando minha sanidade e testando os limites do sobrenatural. Às margens do riacho sinuoso que serpenteava por entre as colinas verdejantes do sítio assombrado,
Uma névoa densa e misteriosa começou a emergir durante o crepúsculo, envolvendo a paisagem em um abraço etéreo. Árvores retorcidas pareciam sussurrar segredos ancestrais, ecoando murmúrios incompreensíveis que reverberavam na mente atormentada daquele que ousasse se aventurar além dos limites da sanidade. A brisa noturna carregava consigo aromas de enxofre e decadência, mesclando-se ao aroma do medo latente que pairava no ar. No horizonte distante, relâmpagos silenciosos desenhavam figuras grotescas nas nuvens tempestuosas que se formavam rapidamente, antecipando o caos iminente, prestes a se desencadear sobre aquelas terras amaldiçoadas. As sombras da noite se estendiam como dedos gélidos ao redor da casa solitária no sítio assombrado. O farfalhar inquietante da mata densa parecia formar palavras sussurradas ao vento, mensagens ininteligíveis que ecoavam pela minha mente ansiosa. Uma névoa espectral se erguia lentamente dos campos, envolvendo a paisagem em um véu de mistério e temor. Enquanto meus passos ressoavam pelo assoalho de madeira antiga da varanda, a sensação de estar sendo observado tomava proporções palpáveis, como se pares de olhos invisíveis me fitassem das sombras resguardadas pelos recantos escuros do entorno. Cada rangido do vento se assemelhava a uma risada zombeteira, fazendo meu coração acelerar em antecipação ao desconhecido que aguardava nas profundezas sombrias da noite aterrorizante. Nada poderia ter me preparado para o confronto inevitável com forças além da compreensão humana que habitavam aquele sítio condenado pela eternidade. Explorar o sítio assombrado revelou-se uma jornada para os confins do terror mais profundo e ancestral. Enquanto percorria os corredores sombrios da antiga casa, naquela derradeira noite, cada batida do meu coração ressoava como um eco macabro nas paredes enegrecidas pelo tempo. Sombras dançavam ao meu redor, tomando formas distorcidas e sinistras que desafiavam minha própria percepção da realidade. O farfalhar das folhas ao vento assumia um tom quase cadenciado, como se a própria natureza estivesse entoando um réquiem sombrio em honra aos espíritos atormentados que vagavam pelas sombras prestes a se manifestar. O aroma acre da morte pairava no ar, impregnando meus sentidos com uma sensação de pavor iminente, à medida que me aproximava do cerne oculto do sítio maldito. No dia seguinte acordei cedo para ir embora daquele sítio macabro, porém antes de partir passei pela cidadezinha próxima. Perguntei a moradores locais informações sobre aquele sítio e percebi em seus semblantes que não queriam falar sobre o assunto. Mas ao entrar no carro para ir embora, uma senhora idosa de cabelos brancos, rosto cheio de rugas, aparentando ser bem antiga naquele povoado, se aproximou de minha janela. Ela disse que os antigos moradores daquele sítio mexiam com magia e coisas sobrenaturais que não ousaria dizer o nome, e que em determinado dia todos os membros daquela família desapareceram misteriosamente, deixando o local abandonado. Após esse incidente, moradores do povoado começaram a avistar coisas estranhas e sons assustadores vindo daquela propriedade. Então, todos assustados passaram a evitar entrar no sítio e também a comentar sobre o assunto. Você sobreviveria nessa situação assustadora? Teria coragem de passar um final de semana no sítio mal assombrado? Deixe sua opinião no comentário e até a próxima história.